No outono de 1817, nas margens do rio Red, em Robertson County, Tennessee, algo rompeu a tranquilidade de uma fazenda próspera. Não era um ladrão, nem um animal selvagem. Era uma entidade invisível que falava, agredia, arrastava correntes e profetizava. Ela ficaria conhecida na história americana como a Bruxa dos Bell, uma das lendas sobrenaturais mais documentadas e discutidas dos Estados Unidos. Chamou a atenção de generais, presidentes como Andrew Jackson e vizinhos aterrorizados. Mas por trás do terror sobrenatural, quem era realmente a família Bell? O que acontecia entre as paredes daquela casa de madeira? Como um próspero agricultor terminou morto por envenenamento sob os olhos de uma voz invisível. Hoje, vamos desvendar os fatos, as mentiras e os segredos da família que viveu o pesadelo de Adams, Tennessee. A história começa longe do Tennessee. Em 1804, John Bell Sr., sua esposa Lucy Williams e seus filhos deixaram Edgecombe County, na Carolina do Norte, e viajaram rumo ao oeste. O destino era uma área fértil no vale do rio Red, onde hoje fica a cidade de Adams. Os Bell eram agricultores. Eles adquiriram cerca de 320 acres de terra, cultivando milho, algodão, mantendo rebanhos de gado e pomares. John Bell não era um homem imensamente rico como os mitos dizem, mas tinha uma fazenda próspera para os padrões pioneiros da época, sustentada pelo trabalho agrícola duro e pela mão de obra de escravizados. Vamos conhecer um pouco sobre os membros dessa família. John Bell Sr., o patriarca. Um homem rígido, trabalhador, altamente religioso e proeminente na Igreja Batista Red River. Contudo, no trato de negócios, tinha a fama de ser inflexível e austero. Lucy Williams Bell, a mãe. Descrita por todos na comunidade como uma mulher extremamente doce, caridosa e piedosa. Curiosamente, a bruxa demonstraria amor e respeito absoluto por Lucy ao longo de todo o fenômeno. O casal tiveram 9 filhos. Entre eles estavam Jesse Egbert, Benjamin, John Jr., Drury, Esther, Zadok, Elizabeth Betsy, Richard Williams e Joel Egbert. Benjamin Bell faleceu ainda na infância. Os filhos, jovens atentos e protetores. Segundo os relatos tradicionais, os filhos teriam presenciado alguns dos acontecimentos estranhos que ocorreram dentro da propriedade da família. Richard Williams Bell, anos mais tarde, seria associado a um relato conhecido como Our Family Trouble, no qual teria registrado acontecimentos visuais e auditivos que a família teria vivenciado dentro de casa. No entanto, o manuscrito original atribuído a Richard não foi localizado. Elizabeth Betsy Bell, a filha caçula e personagem central, uma jovem bonita, meiga e popular na região. Segundo os relatos tradicionais, ela se tornaria o principal alvo físico dos fenômenos atribuídos ao poltergeist, passando a ocupar um papel central na história da chamada Bruxa Bell. Antes de seguir em frente, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para acompanhar nosso conteúdo bem de perto e deixar nos comentários a história que você quer ver no canal. A entidade não apareceu falando de imediato. Ela se manifestou gradualmente, como uma sombra que se aproxima. Tudo começou no milharal. John Bell avistou um animal estranho entre as fileiras de milho. Tinha o corpo de um cão grande e a cabeça de um coelho. John atirou com sua espingarda e a criatura simplesmente evaporou. Dias depois, seu filho Drew via um pássaro gigantesco sobre o mourão da cerca, e o escravizado Dean relatou ser perseguido por um enorme cão negro. Em seguida, o terror invadiu a casa. À noite, barulhos arranhavam as paredes externas, pancadas na porta, sons de correntes pesadas sendo arrastadas pelo chão de madeira, rosnados invisíveis de cachorros brigando sob as camas e o som constante de algo roendo os pés dos móveis. Quando os filhos iam dormir, lençóis e cobertores eram arrancados com força surreal. Conforme os meses passavam, as manifestações físicas se concentraram em Betsy Bell. Ela sofria desmaios, era esbofeteada na cara, deixando marcas vermelhas de dedos visíveis. Seus cabelos eram puxados com violência e seu corpo era espetado por alfinetes invisíveis. Simultaneamente,
o velho John Bell começou a sofrer de um sintoma estranho. Uma rigidez e paralisia na língua que o impedia de comer e falar por dias. Logo, os barulhos se transformaram em sussurros, e dos sussurros nasceu uma voz clara, agudíssima e assustadora. A voz invisível provou ser extremamente inteligente, clarividente e fluente na Bíblia. Ela conseguia recitar sermões inteiros de igrejas locais no mesmo instante em que ocorriam e revelava segredos e fofocas da vizinhança. Quando perguntada sobre quem era, a voz deu várias respostas. Mas a que ficou marcada foi quando afirmou ser Eu sou a bruxa da velha Kate Betts. a bruxa da velha Kate Betts. A partir desse dia, a entidade passou a ser chamada de Kate. Kate Betts era uma vizinha excêntrica e de temperamento difícil. A lenda popular dizia que John Bell havia brigado com Kate por causa de terras ou pela venda de escravizados, sendo acusado de enganá-la. Embora os registros históricos indiquem que a disputa formal de John Bell foi com Benjamin Betts, cunhado de Kate, acusando Bell de usura, cobrança ilegal de juros em um negócio de escravizados, o escândalo foi tão grande que John Bell foi oficialmente excomungado da Igreja Batista Red River em 1818. Na mente da comunidade, a velha Kate Betts havia rogado uma maldição mortal sobre a família Bell por causa desse conflito. Após praguejar contra John Bell e sua família, supostamente teria morrido pouco tempo depois. No início, a família tentou manter o fenômeno em segredo, mas quando não aguentavam mais, chamaram um amigo e vizinho James Johnston. Johnston passou a noite na casa, foi ridicularizado e agredido pela entidade e concluiu: é um espírito, assim como na Bíblia. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Curiosos, céticos e religiosos de centenas de quilômetros foram à casa dos Bell. A entidade conversava com os visitantes, cantava, debatia a religião e até servia frutas frescas para Lucy Bell. Mas para John Bell Sr., o tratamento era de puro ódio. A entidade o chamava repetidamente de Old Jack e declarava abertamente um único objetivo: eu vou matar o velho Jack. Em 1820, a saúde de John Bell declinou severamente. Ele mal conseguia andar ou comer, debilitado por espasmos e paralisias faciais provocadas pelos constantes ataques da entidade. No dia 19 de dezembro daquele mesmo ano, John foi tomado por uma inconsciência profunda que evoluiu para o coma. Quando os familiares correram ao armário para buscar o remédio dele, encontraram um pequeno frasco de vidro preenchido por um líquido escuro e desconhecido. A voz da bruxa ecoou no quarto com um tom de deboche. Não adianta dar o remédio a ele. Eu coloquei esse frasco lá e dei uma dose ao velho Jack enquanto ele dormia. Para testar o conteúdo, o médico e a família administraram uma gota do líquido na língua de um gato da fazenda. O animal espasmou e morreu em instantes. No dia seguinte, 20 de dezembro de 1820, John Bell Sr. faleceu. No funeral de John Bell, enquanto a família e os vizinhos choravam no cemitério, a bruxa estava presente de forma invisível. Ela gargalhava alto, cantava canções vulgares de taberna e profanava o luto de todos os presentes até que o corpo fosse sepultado. Após a morte de John Bell, o foco da entidade voltou-se para romper o noivado de Betsy Bell com Joshua Gardner, um jovem querido na região. A bruxa atormentava Betsy sem parar sempre que ela estava com Joshua, gritando que ela não deveria se casar com ele. Desgastada e aterrorizada, Betsy cancelou o noivado em 1821. Logo em seguida, a voz anunciou que estava partindo, mas prometeu voltar dali a 7 anos, em 1828. Em 1828, a entidade cumpriu a promessa e retornou à casa da viável Lucy Bell e de seu filho John Bell Jr., mas por pouco tempo. Ela fez profecias sobre o futuro dos Estados Unidos e desapareceu, prometendo retornar 107 anos depois, em 1935. Depois de terminar o noivado com Joshua Gardner, Betsy Bell seguiu sua vida e, alguns anos mais tarde, acabou se casando com Richard Powell, seu antigo professor. Powell já era um homem casado anteriormente. Ele havia sido marido de Esther Hayes Scott, que morreu em 1821. Após a morte de sua primeira esposa,
Powell passou a se aproximar ainda mais de Betsy e, em 1824, os dois se casaram. Richard Powell era conhecido da família Bell por ter sido professor dos filhos e, segundo os relatos tradicionais, já demonstrava interesse por Betsy. Antes mesmo do falecimento de John Bell, os pais de Betsy já demonstravam visões opostas sobre o professor, enquanto a matriarca, Lucy Bell, simpatizava com o educador, o patriarca, John Bell, detestava sua aproximação. A diferença de idade entre os dois também chamava a atenção. O casamento marcou uma nova fase na vida de Betsy. Ela deixou a região ao lado de Powell, enquanto os acontecimentos que haviam atormentado a família Bell ficaram para trás, pelo menos por algum tempo. Mais de 2 séculos depois, ainda existe uma pergunta: o que realmente aconteceu com a família Bell? Existem algumas teorias para explicar os acontecimentos. A primeira é a do poltergeist. Alguns pesquisadores do paranormal acreditam que Betsy Bell, submetida a conflitos familiares, pressão emocional e ao relacionamento com Richard Powell, poderia ter sido o centro inconsciente dos fenômenos. Essa hipótese, porém, não possui comprovação científica. A segunda é a teoria da fraude. Grande parte da história foi publicada em 1894 por Martin Van Buren Ingram, em seu livro An Authenticated History of the Bell Witch, baseada, segundo ele, no diário de Richard Williams Bell. O problema é que o manuscrito original nunca foi encontrado. Para alguns historiadores, a narrativa pode ter sido exagerada ou modificada ao longo do tempo. A terceira envolve histeria coletiva e possíveis problemas médicos. Doenças, medo, superstição e a influência entre os membros da família poderiam ter feito acontecimentos comuns serem interpretados como manifestações sobrenaturais. Existe ainda uma teoria muito mais sombria, a possibilidade de que John Bell tivesse abusado de Betsy e que a figura da bruxa Bell representasse de forma simbólica uma espécie de vingança contra o pai. Essa hipótese ganhou força principalmente porque a suposta entidade demonstrava uma hostilidade intensa contra John, enquanto parecia proteger Betsy e sua mãe. Mas é importante deixar claro: não existe prova histórica confiável de que John Bell tenha abusado da filha. Essa interpretação surgiu posteriormente e permanece no campo da especulação. E existe ainda Richard Powell. Sua proximidade com Betsy alimentou suspeitas de que ele pudesse ter participado dos acontecimentos. Porém, nunca surgiu uma evidência histórica conclusiva que comprovasse seu envolvimento. No fim, a bruxa Bell pode ter sido uma combinação de medo, superstição, conflitos familiares, acontecimentos reais e uma história que foi crescendo ao longo das gerações. E talvez o maior mistério seja justamente este: quanto dessa história realmente aconteceu e quanto nasceu da própria lenda. Quer tenha sido uma entidade demoníaca, um fenômeno poltergeist, um assassinato por envenenamento disfarçado de feitiçaria ou uma farsa literária perfeitamente costurada no século XIX, a história da família Bell permanece gravada no folclore do Tennessee. A casa de madeira da família já não existe mais, mas perto de onde ficava a propriedade, a famosa Caverna da Bruxa dos Bell, Bell Witch Cave, atrai até hoje milhares de visitantes curiosos. Diz a lenda local que, quando a bruxa deixou a família, ela se refugiou nas profundezas frias daquela caverna, e que o silêncio de Adams ainda guarda seus sussurros. Os Bell eram uma família comum de fazendeiros, buscando a vida nas fronteiras da América. Mas o destino reservou a eles o papel de protagonistas da história de terror mais famosa da história americana. E você? Acredita que John Bell foi vítima de uma maldição sobrenatural ou de um crime humano esquecido no tempo? Deixe nos comentários qual história, lenda ou mistério você quer ver por aqui nos próximos vídeos. E lembre-se, às vezes, os maiores mistérios não estão nas respostas que encontramos, mas nas perguntas que continuam sem explicação. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.